Fala pessoal, tudo bom? Gente, estamos percebendo que o momento do fechamento de um tratamento do ITC vertebral é a hora que a gente precisa apresentar mais dados para justificar um tratamento mais longo. E por isso que eu criei esses 4 slides, tá? O primeiro slide, ele pode ser apresentado na fase da anamnese, de investigação, se você já quiser explicar um pouco sobre o que é uma protusão, uma hérnia sequestrada e as porcentagens de reabsorção dessa hérnia. E aí, na fase final da avaliação, depois que você tiver feito as condutas de tratamento, vai ser indicado o tipo de tratamento para o paciente. E aí, para ser indicado o tipo de tratamento para o paciente, esses últimos slides são bem interessantes, né? Você vai falar qual é o objetivo final, centralização da dor, melhora da incapacidade funcional e ganho de estabilidade. E aí tem esses gráficos para deixar algo bem ilustrativo para o paciente, para ele entender como é que isso acontece, né? Eu vou enviar para vocês também esse artigo em PDF, como o link que tem ele traduzido, e você vai explicar, você se encaixa nesse paciente aqui do tracejado azul. Então, em 8 semanas, a gente consegue reduzir drasticamente a sua dor, mas como você pode ver no gráfico da direita, que é o gráfico de função, muitas vezes em 8 semanas a gente ainda não recuperou a função completa. E aí você começa a adaptar a sua justificativa ao o número de sessões que você indicou, tá? Se aprofundem nesse artigo que fica mais fácil de vocês falarem com convicção a necessidade do tratamento. E o último slide é um slide que fala da relação de ganho de força, flexibilidade, mobilidade, resistência versus o risco de dor. Então, é um gráfico que vai mostrando na linha verde, quanto mais você ganha aptidão física, a linha vermelha, que é o risco de dor, mais cai. E a gente vê que esses riscos começam a reduzir, principalmente a partir de 2 meses de ganho de força. Até porque, muitas vezes, o nosso paciente não consegue ganhar força desde a primeira sessão. Então, você vai explicar para o paciente, esse gráfico vai começar a fazer sentido para você, talvez depois de 2 semanas de tratamento, talvez de 3 semanas de tratamento, e por isso que o mínimo do mínimo são 2 meses de tratamento. Então, isso precisa estar exposto para o paciente, o ideal é que seja num computador com a tela maior ou ligado na TV, algo que fique bem visual para o paciente e que ele tenha mais convicção no que a gente está falando e fique mais fácil de fechar tratamentos longos, não pensando só que o tratamento longo fica com a sessão mais em conta, mas sim porque o tratamento longo é realmente o necessário para o quadro clínico dele, tá bom? A gente vai compartilhar isso no grupo junto com o artigo científico. Um abraço, gente.